Boa noite a todos. Boa noite. Por esta hora bendita, 6 horas da tarde, já inicia a noite. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe a todos nós, todo esse ambiente, toda esta casa, toda essa instituição. Que assim seja. Um grande abraço a todos desta casa, irmãos. Um abraço da Casa Raul Machado, lá do sul da ilha da costeira do Pirajubé, nesse trabalho que fazemos de integração e fraternidade pela divulgação da doutrina espírita entre as casas irmãs, né, da nossa ilha. Muito bem, nosso tema de hoje é a pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos ter como referência para falar dos mundos habitados este livro, este pequeno livro, Cartas de uma Morta, que este livro aqui é a primeira psicografia que o Chico recebeu de sua mãe. E este livro, ele é muito do meu coração, porque no dia 31 de agosto de 1985, a minha mãe, hoje já na espiritualidade, ela esteve em Uberaba e recebeu do Chico, né, um carinho. A querida irmã Cândida Freitas da Rosa, nos corações, na amizade de sempre, Chico Xavier. Então, é um livro que eu não empresto para ninguém. É um tesouro do meu coração, né? E então é um presente que eu tenho de minha mãe. Ela me deu de presente em 1985, quando ela veio lá de Uberaba. Fazia um pouquinho tempo que meu pai tinha partido para a espiritualidade e ela foi naquela vontade de receber alguma notícia de meu pai. Mas o Chico, quando começa este livro, é importante o que ele escreve, porque ele próprio faz a introdução do livro. Ele diz que é uma explicação necessária ao leitor. Diz ele assim: as páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra a minha mãe muito querida. Minha progenitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade, em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde, de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa que o havia de fazer oportunamente. E há pouco tempo ela começou a escrever, por intermédio de minha mediunidade, estas cartas que vão ler. Eu contava com 5 anos de idade quando minha mãe desencarnou, mas mesmo assim nunca pude esquecê-la e ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela e ao seu espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual de minha vida. Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfanzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Pedro Leopoldo, 25 de junho de 1935. Então quer dizer que 20 anos após o desencarne de Maria João de Deus, 20 anos, ela então tem a possibilidade de
escrever algumas cartas. E estas cartas, então, estão aqui dentro deste pequeno livro, que parece fininho, né? Essa aqui é uma das primeiras edições, mas ele é tão profundo, tem tantas informações, tantas mensagens de um consolo e de esclarecimentos para cada um de nós, que é muito importante. E aqui dentro dele, nós vamos encontrar informações sobre a pluralidade dos mundos habitados. Tá bom? Então, vamos lá. Esse desencarne, então, 20 anos depois. O livro começa exatamente ela contando o primeiro dia, os momentos ali do transpasse dela, o desencarne, o momento do desencarne dela, a luta imensa que ela começou a fazer nesse momento do desencarne. A mãe do Chico, ela era muito católica, ela não tinha conhecimentos, né? Imagina naquela época, né, da doutrina espírita. Então, ela era uma mulher de muita fé, era uma mulher de muita oração. E naquele momento, ali, ela se sente arrebatada, né? Ela tenta centrar o pensamento dela para que ela consiga fazer uma oração, e ela ali, mas ela daqui a pouco ela começa a sentir que ela está bem, que ela tem uma força, que não está mais como antes, sem força nenhuma, que está diferente. Aí ela começa a perceber, num período em que foi como se fosse um sonho, um pesadelo, né? Até que, dia 1º de novembro de 1915, ela desencarnou em 15 de setembro, ela começa, então, aí ela percebeu, pelas orações que ela, ao visitar a casa dela, as orações que os filhos e o marido faziam por ela, percebeu que ela tinha desencarnado. Já não fazia mais parte do mundo físico. Nesse instante, o que é que ela faz? Ela corre para a igreja. Ela corre para a igreja para orar. Nesse momento em que ela entra na igreja, ela vê outros iguais a ela, espíritos, né? Nessa condição de, perante os santos, as imagens ali, as pessoas postadas em oração. Então, naquele instante, ela também se coloca em oração. Quando ela se coloca em oração e pede o auxílio divino, ela se sente arrebatada. Algo diferente acontece. Daqui a pouco ela já está em um outro plano bem diferente. Ela está dentro de um templo majestoso e que elementos ali ela não saberia explicar, porque ela não tinha condições, não tinha conhecimento daqueles elementos. Mas era um ambiente magistral. A passagem daquela simples igreja para este templo. Então, neste momento, ela é levada ao mundo espiritual. Ela vai dizer o seguinte, uma das impressões dela aqui: a vida prossegue, diz ela assim: na vida do espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Lá também a sociedade se organiza, as suas leis predominam, as famílias se reúnem sob os imperativos das afinidades naturais, luta-se, estuda-se no amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional. E ali ela continua fazendo mais observações, mas tem um momento em que ela ficou um tanto como que aflita, porque ela disse assim: mas espera aí, mas eu morri, mas eu estou com o meu corpo, mas esse corpo foi sepultado, o que está acontecendo? Né? Mas eu estou respirando, eu sinto o meu coração bater, o que está acontecendo comigo? Então houve como que um momento em que ela se sentiu
meio que perdida, angustiada. Nesse instante, ela faz uma oração. E nesse inteirinho ela diz: eu levei fervorosamente a minha prece a Deus e ouvi uma voz de um ser que me explicou alguma coisa. Quem era este ser que explicou a ela o que estava acontecendo, mas ela não via este ser? Questão 495 do Livro dos Espíritos. É uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se liguem a vós na terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, permanecendo por amor de Deus. Eles desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo de vossa alma sente ao mesmo tempo que se lhe ouves os ponderados conselhos. Ah, se conhecesses bem esta verdade. E ali continua Santo Agostinho e São Luís falando sobre a doutrina dos anjos guardiões, que é uma doutrina muito bonita e que nós aprendemos, né, lá na nossa infância, né, nos braços de nossas mães, nos braços de nossas avós, maternas e paternas, e a gente recebeu lá pela família, às vezes a professora, né, a figura do anjo guardião na nossa existência, que é de suma importância. E esse anjo guardião de Maria João de Deus diz assim para ela naquele instante: Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona aos teus dias na terra e busca atenuar a saudade que te calcina, porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Por enquanto, tu não podes me ver, porém, eu fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonastes. Eu era a voz que falava à tua consciência nos instantes difíceis e fui o sirineu que te amparou nos amargos transes da morte. Acompanhei os teus passos quando te afastaste da treva do sepulcro e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão. Desde o momento bendito em que entendestes, em verdade, a tua situação, tenho espargido claridade sobre a tua razão e sobre a tua fé. Fazes bem em te voltares para Deus nas tuas dolorosas conjecturas. Os pensamentos da criatura, concentrados nele, em seu poder misericordioso, organizam as faculdades espirituais, convergindo as suas possibilidades para a maior potência do raciocínio e do sentimento, atributos sublimes das almas, da existência das almas. O teu corpo, cuja organização te infunde a mais profunda estranheza, é o envoltório da matéria quinta essenciada, que constitui o invólucro sutilíssimo do espírito. Impressiona-te o fato de haveres abandonado a forma corporal, conservando outra idêntica? É que não fostes bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual, que, tomando as células vivas no imenso laboratório das forças universais, compila o conjunto de elementos preciosos da sua tangibilidade no orbe terráqueo. O teu corpo material constituía somente uma veste
que se estragou na voragem do tempo. Considera essa verdade para que te escudes no necessário desapego das coisas mundanas. Então, naquele momento, ela escuta todas aquelas palavras daquele espírito muito querido, que para nós aqui, o nosso anjo de guarda, né? E a vida dela transcorre, e vem mais informações e muito mais informações. Ela diz que a vida dela se dava num ambiente de muita paz e de muita serenidade. Às vezes, ela disse que passava por mim alguns pensamentos meio que angustiosos, voltava muitas lembranças do meu tempo, na minha vida na Terra, né? Os momentos em que eu passei de muita dificuldade por conta da doença, e ela disse que nesse momento ela como que sentia que ela caía. Aí ela nota, ela observa algo importante, a força de vontade. A força de vontade, que quando ela imprimia aquela força de vontade, assim, não posso continuar pensando essas coisas que eu estou pensando, né? Aí ela buscava a oração. No que ela buscava a oração, ela imediatamente, ela saía então daquela zona, vamos dizer, de perigo em que se encontrava, porque ela decaía. E quando ela orava, então ela subia, ela entrava já em uma outra situação espiritual bem diferente. Ela diz assim: como é que era a minha nova morada? Ela diz assim: para ter uma ideia de como é que era essa minha nova morada espiritual, ela diz assim: o local em que me encontrava, direi, era igual ao dos majestosos edifícios daí, divididos em confortáveis apartamentos. Era, como se pode dizer, uma grande casa de socorros espirituais, um ninho acolhedor de almas errantes e enfraquecidas. Havia ali solicitude, zelo e amor fraternais. Muita coisa existe que se não se parece com os objetos da terra, porém lá vive algo que pode servir de formas intermediárias entre um planeta e o outro planeta. Ela vai passar por tempo dentro dessa sua adaptação a essa nova vida. É importante fazermos aqui uma observação. Maria João de Deus nasceu dentro de uma família muito simples. Mas Chico já fala ali de que as pessoas notavam nela algo diferente. Quando vamos lendo, à medida que a gente vai conhecendo as cartas de Maria João de Deus, a cultura, a inteligência desse espírito, consegue-se então entender que ali nós tínhamos ali um espírito de uma elevação preparado para receber o espírito de Chico Xavier, né? Então, toda a doçura, toda a inteligência dela tem a sua marca dentro das suas cartas. Há um momento em que ela lembra dos tempos em que ela, aqui na Terra, tinha lembranças meio que raras sobre um conhecimento que provavelmente ela adquiriu na escola, quando a gente estuda os planetas, né? E ela chamava muito a atenção dela o planeta Saturno, né? E ela sempre sendo conduzida, ela tinha sempre um instrutor dela, né? Lá na erraticidade, nesse local onde ela estava, nessa comunidade espiritual onde ela estava. E um dia ela vai conversando com ele, né? E ele vai falar então se quer se conhecer, vamos dizer, quer se conhecer Saturno? E ela é merecedora então de fazer uma excursão ao planeta Saturno. Então, certa vez ela revela:
Ela diz então: eu me vi num determinado momento, né, numa superfície diversificada onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada o sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor, e devotado guia, tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances ao reflexo da luz solar. Ante a minha atitude de assombro com tudo que eu estava observando, diz ela, solicitamente, o meu guia me explicou o seguinte: vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta de que tu deixastes. Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica em razão do equilíbrio da obliquidade da elíptica, propiciando aos habitantes desse venturoso orbe elementos de duradoura saúde. Ora, no dia 15 de outubro de 1997, é lançada ao espaço 2 sondas. Uma delas, que nós temos o conhecimento de sonda Cassini. Você já deve ter ouvido, no tempo aí atrás, falando da sonda Cassini. Essa sonda, ela nos enviou informações de Saturno, né? De Saturno, do solo de Saturno, até 15, aliás, do solo não, do espaço, que do espaço ela conseguia buscar ali informações com dados que eles dentro da astronomia e eram então transmitidas para a NASA. No dia 15 de setembro de 1917, há um ano atrás, há um momento em que a sonda ela não teve mais combustível, acabou o combustível dela, para ela poder continuar fazendo as emissões das leituras de informações, né? Então, naquele momento ali, os cientistas da NASA deixam então que a sonda ela se jogue na atmosfera do planeta Saturno, no momento em que ela entra, né? E eles vão cuidando todo o momento em que ela vai sendo atraída por Saturno, até o momento em que cessam todos os dados ali, né? E a NASA, então eles contam que nesse momento na NASA, quando a sonda entra na atmosfera de Saturno, ela entra como se fosse um meteoro, né? E ali tudo se dissolve, tudo vira em nada, vira em poeira, né? Eles, então, os cientistas da NASA dão um grande abraço. Eles se rejubilam naquele momento porque tinham cumprido uma parte daquela missão que foi muito importante, e um pedaço de algo nosso da Terra estava agora na atmosfera, fazia parte da atmosfera de Saturno.
E nessas informações que a sonda Cassini passou, né, ela vai dizer o seguinte, ela vai informar o seguinte, e isso revolucionou muito os conhecimentos sobre Saturno. 62 luas, 8 grupos de anéis, essa curva, essa obliquidade elíptica foi observada dos anéis de Saturno, né? Ela havia informações de que um dia em Saturno, esse giro em torno do próprio eixo, é igual a 10 horas e 45 minutos. Isso nesse período aí em que recebemos entre 1997 e 2017. Né? E em 1935, esse espírito, esse mentor espiritual, fala para Maria João de Deus. Os dias aqui, um dia aqui, tem 10 horas. E vem a comprovação pela NASA de que 10 horas e 45 minutos. E um ano, né? Um ano, aquela translação, ela tem 29,4 anos terrestres, né? Que seriam divididos, se nós dividirmos pelas nossas 4 estações, daria estações de 7 anos. E foi o que, então, o Espírito aqui, então, vai e também nos dá essa mesma informação. Se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos. Então, 1935, essa informação. Comprovação, século XXI, essas informações aqui, né? E a gente pode dizer assim, louvado seja Deus. Depois, ela é observado, uma coisa que ele observa para ela, é um mundo muito mais evoluído do que o nosso, né? Ele vai falar sobre a questão dos seres humanos, com as suas roupagens próprias para suas constituições biológicas, físicas para aquele planeta, né? Existe ali a mediunidade generalizada. Diz ele assim, aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência de suas possibilidades. Também eles estão a par do que ocorre nos outros mundos, e todo o habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para o outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer pergunta nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos comentários que lhes são familiares e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, conservando uma vasta ciência das coisas do céu. Que inteligência! Que inteligência e que espiritualidade eles nos mostram aqui. Passando Saturno, né, Maria João continua fazendo as suas observações, ela vai fazer algumas observações. Há um momento em que ela sente muita saudade dos seus queridos que deixou aqui na Terra, e esse instrutor diz assim para ela, sabes em que distância está a Terra? Para que local está a Terra? Aí ela olha para o espaço e ele indica. Aí neste momento se dá assim como que uma outra vestígio, um outro momento diferente em que ela observa o nosso planeta.
Aí ele começa a conversar com ela sobre as massas cinzentas como que furacões, envolvendo a nossa atmosfera vistas pelo lado dentro do olho espiritual, né? Tudo por conta dos nossos pensamentos, né? Por falta da nossa vigilância, por falta de oração. Mas ela observa também conexões que ela não consegue entender, de pensamentos, filamentos de pensamentos, e ela observa em alguns desses filamentos pontos de luz. Aí o Espírito diz a ele: esses pontos de luz que você está vendo são orações dos habitantes da Terra que estão sendo elevados à grande espiritualidade. Mesmo dentro desse turbilhinho, né, desses furacões de massa cinzenta deletéria em volta do planeta, mas esses pontos de luz que tanto auxiliam na nossa limpeza. Há um outro momento bem importante em que ela tem a oportunidade, dentro da excursão dela, de conhecer, então, o planeta Marte. Há um momento da excursão ao planeta Marte, em que ela vai conhecer esse planeta. E ela vai ali, então, passar por tendo informações também bastante importantes a respeito desse planeta. Então, vamos lá. O que eu posso passar aqui para vocês, dentro do livro? Deixa eu pegar aqui. Importante. Há um momento em que ela diz assim, que ela se viu à frente, eu vi oceanos, apesar da água me afigurar menos densa, e esses mares muito pouco profundos, mas há ali, prestem bem atenção, mas há ali um sistema de canalizações, mas não por obra de engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares. Não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas, onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades diárias. As águas são muito raras, as chuvas quase se não se verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Afirmou-me o protetor que grande parte das águas desse planeta desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. No momento em que ela avista o planeta, o solo, há algo que nos chama a atenção, que ela diz assim: me vi à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas à da Terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes. Temos aí mais outras informações que vêm também, de novo, com comprovações da NASA no tempo de hoje. Diz o mentor espiritual para ela: o dia ali é igual ao da Terra, pois conta com 24 horas e quase 40 minutos. Mas os anos constam de 668 dias, tornando as estações mais demoradas, sem transformações bruscas de ordem climática que tanto prejudicam a saúde humana. As sondas Spirit e Opportunity, elas trouxeram também informações sobre Marte. A sonda Spirit, ela cessou, chegou um momento em que ela parou e ela não continuou o tempo a passar as informações. Mas a Opportunity, ela continua ainda, apesar de que os cientistas deram um certo tempo,
de vida útil para ela, mas ela ultrapassou esse tempo e ela continua ainda andando. Então diz o seguinte, que o dia solar marciano tem a duração média de 24 horas e 39 minutos. O que é que o Espírito fala para Maria João de Deus? O dia ali é igual da Terra e conta com 24 horas e quase 40 minutos. E depois, que o período orbital é de 687 dias terrestres. O nosso período, né, orbital é de 365 dias. E lá, de 687 dias. As informações da espiritualidade aqui, 668 dias. Ok? Então, está comprovado, né? Século XXI, as informações desse espírito de 1935. Maria João vai falar de um momento muito especial na espiritualidade, para nós encerrarmos nosso momento aqui também, porque tem muita história este livro, recomendo a vocês, né? Porque vai falar de algumas zonas densas aqui da nossa região, do nosso planeta, né? As dificuldades de muitos espíritos, né? Nossa, muita informação. Mas ela vai falar também da importância da oração. A gente vai ver isso muito pontualmente neste livro, a importância da oração. Num espaçoso recinto cujo teto era a abóboda estrelejada do infinito, nos reuníamos para orar. Era aí que, em sagrado recolhimento, ouvíamos extasiados as mais sublimes lições dos mestres, os elevados espíritos que nos visitavam e que, como guias consoladores, orientavam nosso pensamento para concepções grandiosas do universo, confortando-nos em nossa fraqueza e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Muitas vezes, nos instantes em que nos entregávamos às mais fervorosas orações, víamos descer das vastidões etéreas que nos cobriam a cabeça uma profusão de pétalas de flores, que desapareciam quando aspirávamos os seus perfumes balsâmicos. Explicou-me certo espírito evoluído que esses eflúvios aromáticos eram as manifestações do benefício da prece que elevávamos aos páramos da perfeição e que, a eles remontando, voltava aos nossos corações, saturados do amor das almas benditas, que por seu saber e suas virtudes se tornavam colaboradoras diretas da onipotência divina. Que coisa linda! Que nós possamos, nesse instante, porque Leon Denis disse o seguinte, quando nós buscamos a medicina espiritual, quando nós buscamos o conhecimento espiritual, quando nós adentramos dentro de uma casa espírita, num templo espírita, duas coisas têm que estar dentro de nós: a humildade e a fé. E nesse instante final agora, vamos fazer um exercício de fé. Assim como Maria João nos disse que na espiritualidade eles elevavam o pensamento à grande espiritualidade, aos mundos felizes que estão atentos às nossas dificuldades. Eles têm piedade de nós, eles têm misericórdia. É a misericórdia do Pai que se faz presente. E então essas preces, essas orações subiam e desciam em energias com qualidades qualificadas de muito amor desses espíritos que nos ouviam, que ouviam as suas orações. Então que a gente possa baixar a nossa cabeça em reverência ao Criador magnífico,
de todo o universo e o nosso Pai Celestial, e lembrar daquele momento de Francisco de Assis, quando um dia aqui na Terra ele olhou para o céu e disse assim: Senhor, quem sois vós? Quem sou eu? E ele diz: vós, o Altíssimo, Senhor de todo esse céu e de toda esta terra, e eu, o mais miserável vermezinho desta terra. E ele faz então esta oração ao Pai: grande e magnífico Deus e meu Senhor, Jesus Cristo, iluminai os nossos espíritos, dissipai as trevas de nossas almas, concedei-nos, Senhor, uma fé verdadeira, uma caridade perfeita. Concede-nos, Senhor, para que nós possamos te conhecer muito, para seguirmos sempre os vossos ensinamentos, de acordo com a vossa santíssima vontade. E o Mestre Jesus nos asseverou: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Mas não se turbe o vosso coração, não se arreceie, porque eu estarei convosco até o fim do ciclo evolutivo de toda a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre e todo sempre Ele seja louvado no fundo dos nossos corações. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado.